Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Miguel, seja muito bem-vindo hoje na nossa programação do TV Quero Saber. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, a segunda vez que ele está aqui com a gente para estar fazendo aqui esse bate-papo e vai ser muito produtivo aqui nessa tarde, beleza? Estamos com ele, nosso irmão Magno Vitor, mais uma vez, seja bem-vindo, Magno. Obrigado, Mas, Miguel. Estamos aí, de volta no TV. Quero saber. Que bom estar com você, podendo compartilhar mais uma vez um pouco da palavra. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. com certeza. Vamos lá então, né? Entrar no nosso assunto de hoje, que nós vamos estar abordando, né? Aquela passagem de Samaria, os judeus, vamos estar trabalhando ali nesse contexto. Jesus e a Samaritana. Jesus e a Samaritana. E o poço. E o poço. Então, quem são os samaritanos e quem são os judeus? Miguel, essa é uma boa. Porque geralmente quando as pessoas vão a João capítulo 4, elas sempre tendem a frisar a tensão. Porque o próprio texto frisa a tensão entre os samaritanos e os judeus. Mas na verdade é o seguinte, quando você olha para 1 Reis capítulo 12, você vê uma cisão no reinado do filho de Salomão, Roboão. E Roboão vai não saber tratar a situação dos impostos que eram cobrados, especialmente para as tribos mais distantes. E ele é aconselhado pelos mais velhos, os anciãos, que dizem a ele, que o povo pediu para que ele aliviasse a carga. Os mais velhos dizem, seja servo desse povo, ouça o povo, abençoe o povo. Os mais novos, entretanto, disseram, não, ponha mais peso no povo. Ele decidiu apertar mais o cinto, cobrar mais impostos. Ele usa uma expressão que se meu pai tratou vocês com chicotes, eu tratarei com escorpiões. Ele, inclusive, disse que o dedo mindinho dele era mais grosso do que o tronco de seu pai, ou seja, eu serei mais pesado. Essa cisão trouxe uma divisão para o reino de Israel. E essa divisão aconteceu no reinado de Jeroboão. O reino do norte ficou estabelecido como a capital em Samaria, de onde vêm os samaritanos, e o reino do sul, que especialmente a tribo de Judá foi a primeira a se agregar, depois a tribo de Benjamim, e aí ficou conhecido como judeus. Judeus. Né? Então essa é uma primeira informação de onde vêm os samaritanos, porque a capital é Samaria, e os judeus, que vêm especialmente de Judá. Essa identificação ela é mais histórica, ela vai acontecer depois, especialmente depois do cativeiro babilônico para os judeus e do cativeiro assírio para os samaritanos. Mas a divisão do reino se deu nesse primeiro momento. E aí você tem Roboão liderando Israel, especialmente o Judá, e tem Jeroboão liderando e reinando sobre o Reino do Norte. Sobre o Reino do Norte. E havia ali uma questão de adoração também entra nesse assunto, né? Sim. Que o templo era em Jerusalém. Isso. E o pessoal de Samaria descia para Jerusalém. Exatamente. Teve uma questão nesse sentido assim Sim, também, sim, né? sim. A própria samaritana toca no assunto. Jesus começa a conversar com ela sobre o poço, sobre a água, sobre a fonte da vida. E aí a mulher começa a fazer alguns questionamentos a Jesus. Jesus olha para ela e diz assim, ela pergunta, na verdade, onde a gente deve adorar? No monte ou no templo? Porque ela o identificou como judeu. E Jesus propõe a ideia de que a adoração ela está para além do monte ou para além do templo, quando ele diz que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Mas há uma crise, porque o samaritano acredita que a adoração se estabelece no monte, e em cima dessa montanha, isso aí tem um fundamento já histórico no período do cativeiro de Samaria, que foi provocado pela Síria. E aí eles se estabelecem adorando no monte. E no caso dos judeus, a adoração era no templo. E Jesus não veio como samaritano, mas Jesus veio como judeu. Judeu. Então o embate se dá porque ela é uma samaritana que tecnicamente adora no monte e ele um judeu que tecnicamente adoraria no templo. E aí ela pensa ouvir dele a ideia de que eles devem ir para o templo adorar, quando na verdade ele diz não é nem no templo e nem no monte. Que a adoração não se resume a um lugar, né? E esse é um ponto importante para quem vai nos acompanhar. Porque às vezes você limita a adoração ao culto, à liturgia, ao ambiente de louvor, ao conjunto que você pertence, à estrutura de liturgia da sua igreja, quando na verdade a adoração está para além da geografia. É onde você estiver. É um culto pessoal contínuo. Glória a Deus.
Foi até bom você entrar nesse contexto de Sim. Jesus e a mulher, que a Bíblia fala que ela tem essa frase: era necessário passar por Samaria. Aquele contexto que Jesus ele sairia da Judéia em direção à Galiléia, né? Sim. E aí entre esse caminho tem Samaria. Samaria. Né? Samaria. E nesse contexto aí é comum, né? A gente entende lendo na Bíblia que os judeus eles cortavam a volta, eles não entravam dentro de Samaria. Né? Como que você explica para a gente esse era necessário passar por Samaria? Pronto, muito boa pergunta. Bom, a frase era ali necessário passar por Samaria, em primeiro lugar, ela precisa ser desconectada da geografia. Por quê? Porque o judeu ele não passava em Samaria por uma série de fatores. Especialmente por um preconceito, né, com relação aos samaritanos, em relação ao cativeiro na Síria, e esse é um contexto muito necessário. Por quê? Porque quando o cativeiro de Israel, de Jerusalém, de Judá se estabeleceu em Babilônia, eles foram deportados para a Babilônia. Quando o cativeiro de Samaria se estabeleceu, a Síria não deportou ninguém, pelo contrário, ela trouxe outras nações. Isso está em 2 Reis 17. E essas outras nações se misturaram em Samaria e foram dando à luz a povos miscigenados. Essa Entendi. mistura. Então, o judeu pensa e entende que com essa atitude, o povo samaritano se corrompeu, se misturou. Se misturou, aderindo Costumes, cultura, cultos. religião, e por isso, inclusive, também eles adoram no monte, porque vem uma cisão nesse meio do caminho. E tem um outro problema, que pouca gente fala, mas está em Esdras capítulo 4. Em Esdras 4, você vai ler o texto dizendo que o povo reúne-se para reconstruir o templo, que é o contexto também do profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Na reconstrução do templo, o povo de Samaria oferece para ajudar na reconstrução do templo em Esdras. E os judeus, entendendo que eles estão misturados, não permitem, não aceitam. E qual foi a resposta dos samaritanos? Eles tentam, então, embargar a obra, atrapalhar a obra, levantando homens falastrões para isso. Então, é uma crise histórica. Então, não passar por Samaria era uma máxima para o judeu. Caminhar por ali, jamais. Primeiro, porque o território são de pessoas impuras. Segundo, porque é uma crise histórica entre os dois povos. Então, o texto diz que Jesus, um judeu, vai passar por lá. E a máxima é essa. Era necessário. Geograficamente era necessário? Bom, se a intenção for velocidade para a viagem, sim, porque vai cortar um caminho. Agora, como um judeu nato, não havia necessidade. Todos dariam a volta. A necessidade ali não se estabelece do ponto de vista geográfico, mas sim do ponto de vista da soberania de Deus. Então, ele não era necessário que Jesus passasse por Samaria por uma questão territorial geográfica. Era necessário por uma questão de alcançar a samaritana e, através dela, alcançar os samaritanos. Então, se você entende Jesus no aspecto humano, territorial e geográfico, não era necessário. Mas se você entende Jesus como Jesus que nós conhecemos, era necessário. E é interessante que, quando Jesus ele pede água à samaritana, ela traz toda essa barreira cultural, toda essa barreira histórica diante de Jesus. E não só histórica, mas também de gênero. Né? E ele não queria saber dessa barreira. De modo nenhum. Né? Ele estava ali cansado, né, com sede e queria um pouco de água. Parece ser um pretexto de Jesus, né? Ele encosta na fonte ou no poço de Jacó e lá está a samaritana. 2 detalhes. Primeiro, a Bíblia diz que era meio-dia. 6ª hora ali, meio-dia. Ou seja, o sol está na sua maior intensidade. Segunda informação, ela está sozinha no poço, não era comum. As mulheres vinham juntas em grupo ao poço, até por um aspecto de proteção de coletividade. E uma ajudava a outra. Isso era muito comum. Então essa mulher vem sozinha, e a gente vai entender o porquê depois, quando Jesus vai revelar que ela tem um problema de relacionamento, que ela já teve 5 maridos, e o que ela tem não é dela. Talvez pertença a uma das mulheres do grupo, a gente não pode afirmar, né? É um problema. Então, Jesus encontra com a mulher, literalmente, na boca do poço, e Jesus vai oferecer para ela água. Mas, quando ela começa o diálogo com Jesus, ela diz: como é que o Senhor,
sendo judeu. Como é que ela identificou ele? Pela roupa. O samaritano se veste diferente. Como é que o Senhor, sendo judeu e sendo homem, se dirige a mim? Perceba que a cultura é muito parecida, né? Ela está falando de um tempo extremamente conservador e ela apela para a moral. Um homem não se dirige diretamente a uma mulher. Segundo, estando sozinhos, ele não faz isso também. Em terceiro, como é que o Senhor, sendo judeu, ela levanta várias paredes, né? Várias barreiras. E chegaria essa questão de, sendo um homem, chegaria a ser um escândalo para a época? Sim. Até pelos os moldes, judeus, né, no caso? Pelos moldes culturais, eles eram extremamente conservadores. Agora, Jesus, eu costumo dizer que Jesus não é gente, né? Olha que coisa extraordinária. Jesus sabe que os seus discípulos carregam o mesmo conceito de preconceito com relação aos samaritanos. E antes de Jesus encontrar com a mulher, Jesus dispensa os discípulos. Isso é extraordinário. Porque eles não entenderiam o que acontecia ali. Que ia acontecer. E aconteceria nessa questão. Se dirigindo a uma mulher, sozinho, e outro mais, uma samaritana, um povo impuro. Aí a Bíblia diz que Jesus mandou eles para a cidade para comprar comida. Tem uma versão que diz para comprar pão. Para comprar pão. É porque quem não tem maturidade tem que comprar pão. É assim. Porque o papo de Jesus é um outro nível. Estava no outro nível. Entendeu? Então, como eles não têm maturidade, Jesus preenche eles com algum a fazer. Porque o papo seria de salvação. Correto. Agora, é interessante que quando Jesus ele encontra com a mulher, essa mulher, a gente entende, né, que era uma mulher, vamos dizer aí na nossa linguagem hoje, uma mulher da vida, né? Pelo que ela mesma fala. É o que a gente interpreta na Bíblia. Sim. Talvez, eu não sei se é uma interpretação falha ou não sei. Mas o interessante é que quando Jesus fala com ela, ela corre para falar com seus irmãos, né? Com os samaritanos. E não há assim, nenhum preconceito quando ela vai falar com eles. É como se depois ela recebesse a palavra de Jesus, ela ganhasse credibilidade a ponto deles acreditarem. E antes ela não tinha, né? Antes ela... porque Jesus é assim. Jesus ele não evita o seu passado, mas ele transforma o seu presente. Quando ele está conversando com ela, a primeira coisa que ele diz, chama teu marido. Aí ela diz, eu não tenho marido. Aí ele revela. Ele diz, disseste bem, você já teve 5, e o que está com você agora não é seu. Então, socialmente, ela não tem credibilidade. E a prova de que ela não tem credibilidade é que ela vem sozinha para o poço. E aí Jesus dá uma outra prova, que é uma prova moral. 5 maridos e o que tem não é. Então ela tem um problema aí, nessa área. Eu não posso afirmar que ela é uma mulher da vida. A Bíblia não dá esse texto. Mas, no mínimo, ela tem um problema de moral. No mínimo. E Jesus sabe quem ela é. Conhece os relacionamentos. Sabe com quem ela está envolvida. Entretanto, ele não despreza a mulher. Nem por ser quem é, nem por ter feito o que fez, e nem por ser uma samaritana. Jesus propõe transformação. Que é assim que ele faz. Ele não despreza o seu passado. Ele não ignora. Ele apaga. Ele perdoa. E transforma você no presente. Muito bom. Assim. E outra curiosidade que eu tenho, né? É sobre... Porque, primeiro, a mulher, ela identifica Jesus pelas vestes. Sim, judeu. Mas os outros samaritanos, que vai conferir, né, se ela está falando é verdade mesmo, eles não notam isso. Será que foi o poder ali da palavra que ela estava passando para eles? Será? Porque a Bíblia não fala que o samaritano chegou, é um judeu. Não. Já que eles não se comunicavam, eles queriam ver o Messias, né? Mas tem uma resposta no texto para isso. A resposta está na parte final. Quando Jesus diz para ela que ela não teve 5 maridos, o que você tem não é seu, aí ela olha e diz, vejo que és profeta. Aí ela entra com o assunto da adoração. Onde é que adora? No poço, no templo, no monte. Jesus trata sobre adoração e ela prolonga o assunto. E ela diz assim, eu creio e sei que o Messias vem. Aí quando ela diz isso, ela partilha da mesma fé que o judeu. O samaritano tem a mesma fé, que o Messias está vindo. Aí quando ela diz que ele vem, ele diz, eu sou.
Então, ela não foi aos samaritanos procurar o povo, falar de Jesus, porque Jesus revelou para ela que ela tinha 5 maridos apenas. E o que ela tinha agora não era dela. Ela foi até eles porque ela encontrou o Messias. Então, essa é a razão porque eles vieram. De modo que quando ela saiu, ela foi até os samaritanos e a palavra é essa. Venham ver um homem que me disse tudo que tenho vivido. Então ela veio apresentar quem? O Cristo. O Cristo, o Messias. Então, a manifestação do Messias é uma fé comum entre samaritanos e judeus. Todos os dois, porque são em origem filhos de Abraão, em origem o mesmo povo, creem que o Messias vem. E é palavras dela, né? E Jesus olhou e disse, eu sou o Messias. Ele não está vindo, ele já chegou, eu estou aqui. Nossa, essa passagem é muito linda, né? Muito profunda. E os samaritanos sobem, conferem que é Jesus, e a Bíblia é lindo porque essa passagem fala que Jesus era uma passagem, né? Sim. Era só uma passagem, Jesus ia passar por dentro de Samaria e pronto. Aí os samaritanos pedem Jesus para continuar em Samaria. Exatamente. E Jesus permanece mais 2 dias dentro de Samaria. Verdade. Então é gratificante demais a gente poder identificar. Porque Jesus não quer lhe fornecer apenas uma experiência de momento. Quem oferece momentos é o diabo. Quem oferece momentos é o mundo. Jesus não oferece momento. Jesus oferece eternidade. Essa ideia de permanecer, ela está nos evangelhos o tempo todo. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou e os 2 discípulos de Emaús iam embora, porque a última notícia que eles não tinham internet, não tinha Instagram, não tinha como atualizar o feed da vida, a última notícia que eles tinham é que o Cristo morreu e está sepultado. Então eles voltam chateados, não sabem que o Cristo já ressuscitou, que eles estão a caminho de Emaús. Quando eles estão a caminho, um homem encosta perto deles, a gente sabe que é o Cristo, vem perguntando o que aconteceu, você não sabe o que houve em Jerusalém, pá. Eles desenvolvem as escrituras, quando eles estão na porta de casa, Jesus finge que vai, ou se faz de quem vai passar adiante, eles dizem, fica conosco. Porque esse é o propósito de Cristo. Quem tem uma experiência com Jesus não o deseja apenas por um momento, mas deseja a sua permanência. Esse é o caso dos samaritanos, esse é o caso dos discípulos de Emaús, e esse deve ser o nosso caso. Jesus não é uma pílula de dopamina que uma estrutura de uma igreja, que uma liturgia pode te dar, que dura pouco e acaba bem rápido. Não. Jesus é o nosso Salvador. Porque hoje as pessoas querem uma relação superficial. Superficial? Né? Superficial, de momento sim, ali, por causa, não sei, pode ser um momento, né, psicológico que esteja passando ou alguma coisa assim. Mas é só para remediar aquilo. Só. Não querem um relacionamento, né? Profundo com Cristo, né? Verdade. A gente vive muito isso. Isso é uma máxima do nosso tempo, Miguel. E nós estamos vivendo um tempo onde existe uma preocupação, especialmente no contexto religioso, no contexto das igrejas, especialmente das igrejas modernas, em entregar para o público uma experiência. E às vezes as pessoas entram em ambientes tidos como cristãos, mas que fornecem apenas uma experiência de culto. E isso é momentâneo, isso é passageiro. Jesus é para além de uma experiência momentânea. Ele é uma experiência para a vida inteira. É o companheiro da viagem, é o consolador de todas as horas. Ele disse, eu enviarei o Consolador para que esteja sempre convosco. A ideia é sempre, ao ponto do arrebatamento da igreja, no texto de Paulo, 1 Tessalonicenses 4, Paulo vai dizer o seguinte, e estaremos sempre com o Senhor. Porque nunca é momento. Momento quem fornece é a concorrência. A concorrência, é o lado de lá da lagoa. Muito bom. Mas para a gente fechar esse contexto aqui do samaritano, a mulher e o poço e Jesus, quando os samaritanos voltam, eles trazem o feedback para a mulher, né? Sim. Eles falam, olha, agora nós acreditamos, não é pelo que você falou conosco, verdade, mas é pelo que nós contemplamos. Sim. Então, assim, a experiência com Jesus, ela nos dá história para contar também. Sim. Ela nos dá a nossa própria história, né? Para seguir. Experiência. Né? Exatamente. Bom demais. Sim. Glória a Deus. Nesse ponto aí você pode destacar 2 coisas. Primeira, a mulher foi salva, alcançada pela salvação.
e tornou-se imediatamente um agente de salvação. Ela foi alcançada pelo Cristo, salva, mas não parou aí. Ela já foi uma agente para trazer outros a Cristo. E isso é um efeito dominó. Por quê? Porque os que vieram, voltaram a ela e disseram, não é o que você disse, é o que a gente viu, é o que nós contemplamos. De modo que estes têm o mesmo potencial que ela. Esse é o processo de evangelização. É assim que a igreja sobrevive a 2000 anos de história. É assim que Cristo está entrando em cada lar, casa, família, em corações, exatamente agora no mundo inteiro. Porque todos os que têm acesso têm uma história para contar. Tem uma história para contar, exatamente. Todo mundo tem. É muito bom. Magno, entrando aqui no contexto da parábola do bom samaritano, né? Já que a gente está ali nesse contexto de Samaria. Eu vou até abrir o texto. Essa passagem do bom samaritano, ela é muito interessante, porque ela vai falar de próximo, do amor ao próximo, do cuidado ao próximo. Sim. E muitas vezes, né, nós acreditamos que quem está próximo é alguém da nossa parentela ou algo desse tipo, mas nesse contexto que Jesus, né, fez essa aplicação, eles viviam um duelo, né, vamos dizer, uma rivalidade, judeus e samaritanos. Gostaria que você entrasse um pouco nesse texto aí de judeus e samaritanos, no ponto de vista, usando o óculos da parábola do bom samaritano. Então tá. Pronto. Bom, essa parábola é uma das minhas preferidas. Das dezenas que Jesus contou, essa aí começa primeiro com um debate de Jesus, na verdade um confronto, partindo de um doutor da lei, de um mestre da lei. O que farei para herdar a vida eterna? O homem perguntou. Jesus diz, você conhece a lei? Você entende ela? Entendo. Aí ele pergunta, ele é claro ao dizer para ele com autoridade, você precisa praticá-la então. E aí Jesus pergunta para ele com relação ao próximo. E conta para ele a parábola do bom samaritano. Como a gente está falando de Samaria, de conflito de dois povos, como a gente está falando disso, o judeu Jesus vai contar ao judeu mestre da lei, diante de uma plateia de judeus, sobre um samaritano que faz o que um levita judeu não faz, o que um sacerdote judeu não faz, e se mostra mais excelente do que os outros. Jesus começa a apresentar o amor ao próximo. Na parábola, Jesus deixa claro que o moço afetado teve a possibilidade de interagir com 3 pessoas. A primeira, o sacerdote. Ele é alvejado, né, pelos ladrões, cai numa emboscada, é roubado. Jesus disse que ele fica meio morto, porque não foi só um roubo, né? Teve toda uma investida contra ele, bateram muito, e 3 homens vão cruzar o seu caminho. O sacerdote, o levita e o samaritano. Detalhe, Jesus nunca chamou ele de bom, né? Jesus chamou ele de samaritano. É a gente que chama de bom porque a atitude de fato é de bondade. Mas quem são o sacerdote e o levita na linguagem de Jesus, quando ele está falando isso para um judeu mestre da lei, logo um homem que entende do templo, da lei, da Torá, e para judeus? Bom, Jesus está falando de uma religiosidade fria. Porque Jesus poderia ter acessado qualquer outra classe social dentro do judaísmo. Jesus poderia falar de um profissional liberal que é um judeu. Mas Jesus utiliza uma linguagem religiosa, sacerdote e levita. Ele está falando de uma religiosidade fria, que não se compromete com a pessoa, mas sim com ritos, dogmas, mas não com pessoas. E, ao tempo, Jesus propõe uma linguagem absolutamente inimaginável por eles que o ouviam. Um samaritano que ia de viagem, tinha o que fazer, estava no seu cavalo, tinha seu destino, carregava recursos e vai se deparar com a mesma cena. O sacerdote não para, passa de largo, o levita de igual forma, porque são a religiosidade fria, que não se envolve, que não ama pessoas. A religiosidade fria tem feito suas vítimas ao longo da história. Preso em dogmas, né? Preso em por conta de dogmas, de costumes,
de condições, de preconceitos, ele decide não se envolver. Por que a mulher encontrou e descobriu que Jesus era um judeu? Jesus não disse nada. A identificação era nas vestes. Da mesma forma que uma samaritana identifica um judeu identifica um samaritano. Então aqueles dois naturalmente observaram o homem, viram o homem, mas não deram credibilidade, não agiram conforme a verdadeira religião, a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé em Deus, ela acolhe, ela não despreza. Ela ama, ela não joga fora. Aqueles homens passam de largo, mas vem o samaritano, que pelo homem caído, que me parece ser um judeu no contexto do que Jesus está contando, porque ele saiu de Jerusalém e ia para Jericó, um território judaico, aquele homem não lê o samaritano, ou desculpe, não lê o caído, o quebrado, o judeu por ser judeu. Ele o vê como necessitado. Alguém que precisa de ser curado, ter as suas feridas tratadas, atadas, carregado e mais. Ele patrocina a estadia do cara. Ali como se diz, ele não olhou para a barreira que a gente conversou aqui, né? E Jesus, ao mesmo tempo, ele estava falando sobre que não é sobre origem, né? De onde você veio, sim, de onde você é, sim, né? Não é a graça, né? Vamos dizer assim, a graça de Deus não está preso nisso. não. Né? O samaritano, Jesus coloca ele nesse contexto como uma pessoa assim, vista, né, do ponto de vista de judeus, camarada idólatra, camarada, né, que não tem credibilidade nenhuma, mas mesmo assim ele parou para ajudar. Verdade. E ele tinha, vamos dizer assim, entre aspas, motivos para não ajudar. Sim. Se fosse olhar do não, ponto... se ele tivesse a mentalidade do sacerdote, do levita, ele faria o mesmo. Porque ele ignoraria, ele jogaria fora. Agora Jesus também está falando de algo muito profundo ali. Jesus está demonstrando, basicamente, que o sacerdote e o levita, que representam a religião fria, eles não são só preconceituosos ou alheios aos samaritanos. Eles são alheios aos quebrados. Porque o cara que foi assaltado e está caído não é um samaritano, é um judeu. A Bíblia diz que ele desceu de Jerusalém para Jericó. Ele está vindo da capital de Judá. Ele está vindo do coração da coisa. Tudo dá a se entender ele está vindo que era da um cidade judeu. do templo onde esse sacerdote e esse levita servem. Ele está vindo de lá. Então, o problema da religiosidade fria é que ela tem um discurso de evitar os impuros no sentido lá fora, mas a longo e a médio prazo, ela também ignora os quebrados do seu próprio contexto. E esse preconceito, você disse aí que ele vem se alastrando ao longo da história. Sim. Nos nossos dias, esse preconceito, como que é identificado hoje esse preconceito que, às vezes, coloca uma barreira de salvação, não sei. Sim, né? sim. Bom, aí você como precisa... que a gente consegue identificar isso? Bom, os costumes, não sei, os dogmas, talvez, seriam um preconceito que trava, às vezes, até uma libertação de uma pessoa que está ali aprisionada, a salvação de alguém, o acolhimento de alguém. Sim, sim. Boa pergunta. Para a gente pensar nisso, a gente precisa pelo menos nortear. Porque quando Jesus está falando do sacerdote e do levita, ele está falando da religião fria. O que seriam eles hoje? São os mesmos e velhos religiosos que amam mais a estrutura da religião do que o propósito pelo qual ela existe. Quem são estes? São contextos religiosos, são contextos de igrejas, são tecnicamente cristãos, crentes, falando do nicho da cristandade, do cristianismo. Isso se amplia para qualquer outra proclamação de fé, que acreditam que aquele contexto ali limitante é o todo. E, em detrimento a isso, abandona os quebrados. E, geralmente, são pessoas que não se igualam ao mesmo formato,
não tem o mesmo estilo de vida, às vezes não consegue atingir o mesmo nível de santidade que os tidos professam ou dizem ter, que eu tenho as minhas cautelas com quem é muito apertado, muito arrochado, que geralmente, como diz o pastor lá do Nordeste, né? A torneira apertada demais geralmente tem vazamento. Tem vazamento. Então, quando você olha Isso uma é pessoa bom. que é santa demais, que arrota muita santidade, que arroga para si, você pode saber que tem alguma Tem coisa. alguma coisa. E Jesus disse algo sobre esse tipo de falsa religião. Jesus disse que esses tipos de pessoa fazem coisa no quarto, no lugar secreto, que será exposto no telhado. Jesus está dizendo, eu vou expor a hipocrisia. E nós estamos vivendo um tempo onde escândalos estão explodindo o Brasil afora, mundo afora, especialmente no contexto da cristandade. Isso não é aleatório, isso é uma maneira de Deus confrontar, como confrontou a falsa religião na parábola. Então, quem é o samaritano quebrado e caído? São as pessoas que às vezes não se encaixam nesses formatos, que são desprezadas, que já foram roubadas pelo maligno, já apanharam no mundo e quando encontram uma igreja, ainda assim são achincalhados, jogados de lado, porque de repente não se enquadram no 100% do que é exigido. Bom, e quem são estes homens que desprezam os quebrados? São os falsos religiosos, os falsos moralistas. Estão no nosso meio, que na verdade Jesus chamou também de sepulcros caiados. Né? Sepulcros São pessoas caiados. que são adornadas por fora, mas estão Mas mortas por por dentro. dentro. Porque o verdadeiro evangelho, Miguel, ele nunca vai produzir o abandono do quebrado. O evangelho vai produzir a cura para quem está quebrado. O evangelho ata feridas, não abre. O evangelho levanta, não derruba. O evangelho abraça, não despreza. Não despreza. Esse é um princípio do evangelho. A gente poderia fazer um paralelo com aquela passagem onde o pessoal, os judeus, né, traz uma mulher para ser apedrejada, porque Opa, foi pega ali no ato de adultério. Aí Jesus fala, então beleza, atira a primeira pedra, aquele que sim, nunca eu. Quando fala de secreto, fala disso. Quando a pessoa faz, né, colocando-se no lugar deles ali, quando eles fazem uma revisão interna, eles, né, penso eu que eles pensariam, né, ou eles pensaram, ontem eu fiquei, então é melhor deixar essa e há pedra. uma possibilidade nesse texto que você está citando, da mulher pecadora, onde a lei diz o seguinte, a lei de Moisés dizia que quando alguém fosse pego, o casal fosse pego no ato do adultério, ambos deveriam ser levados para serem então apedrejados. Isso é a lei. Exato. Há um problema já no texto, porque levaram só a mulher. Onde está o homem? Ninguém adultera sozinho. Possível. Então, a prática do adultério, o ato de serem surpreendidos, já demonstra, primeiro, culpa, e segundo, não é só a mulher que está pecando. Tem alguém ali pecando junto. Em que sentido? Não só a pessoa que estava no coito com ela, mas aqueles que decidiram esconder, encobrir, preservar o homem. O homem. Por que só ela? Então já 2 pesos, 2 medidas. Há uma probabilidade muito grande de, no texto, o homem estar inserido naquele contexto dos apedrejadores. Se isso não se estabelecer, nós temos um outro pensamento. Jesus, de modo direto, escreve no chão, na terra, e determina essa palavra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O detalhe do texto nem está na frase. O detalhe do texto está no fato de que soltaram as pedras e se retiraram. E Jesus perguntou, onde estão os teus acusadores? Quem são os acusadores? Os hipócritas. Quem são os acusadores? Os que encobriram o homem e trouxeram sua mulher. Quem são os acusadores? Os que fazem coisa pior do que ela. Quem são eles? Onde eles estão? Os homens foram embora. E ficou quem? Os acusadores foram embora e o Redentor ficou. Os acusadores foram embora e o Salvador ficou. Vá e não peques mais. A falsa religião, ela existe desde que o mundo é mundo. A falsa fé, a falsa religiosidade sempre vai existir. Entretanto, só há de permanecer eternamente aqueles que foram alcançados pela salvação. O papel da igreja é ser o samaritano da história. Romper a barreira moral, humana, natural, ideológica, no nosso tempo, política, social e alcançar o quebrado. Porque a nossa briga não é com o judeu ou com o samaritano, a nossa briga é contra os ladrões que
jogaram o cara naquela situação. Que são os demônios. São Nossa briga é demônios. espiritual. Entende? Então, basicamente é isso. Hoje as pessoas, né, vamos dizer assim, a religião, ela parece que ela perdeu a visão ou o sentido, Sim. né? Porque o sentido é a salvação. Quando a gente fala, né, da religião cristã, Sim. né, eu acho que a máxima é a salvação de almas. Né? Perfeito. E a salvação de almas ali, ela não está presa, né, só salvou a pessoa precisa de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento, ela vai precisar de pessoas, A liderança salvação que é de tem, graça, mas o discipulado custa tudo. custa tudo. Tanto por parte de quem é discipulado, como também por quem discipula. discipula. É isso Porque aí. a salvação é instantânea. Eu já ouvi um pastor dizer que a Sim. salvação é instantânea, mas a santificação, o processo de Processual. santificação é um processo, É um né, processo. que vai se A desenvolvendo ao longo. santificação é Eu arrancar acho os que carrapichos da ovelha, né? É tirar as manias. Eu acho que o grande desafio hoje é o processo da santificação. Sim, sim. Esse processo exige paciência, exige calma, né, Sim. por parte dos liderados, de quem está liderando, quer dizer, e eu vejo que hoje existe um mediatismo entre nós, em que a gente acha que a pessoa vai aceitar a Jesus e no outro dia Tá pronta? ela está pronta. Pode acontecer, né? Pode. Isso pode acontecer, mas nem sempre acontece. Às vezes a Na pessoa, grande né, maioria tem das um vezes, vício, a pessoa tem um vício e ela quer largar aquele vício e aí aceita Jesus, mas ainda continua com o vício. Tenta E parar, tem recaídas. Tenta parar, tem recaídas, e é nesse momento, né, que você diz que surgem os falsos Sim. Que vão apontar o dedo. que vão apontar Que são o os dedo. mesmos que abraçaram a pessoa no domingo à noite que ela aceitou Jesus. E na terça-feira, olha lá, tá no boteco. Olha lá, tá com um cigarro na boca. Olha lá, não é. Irmão, não é uma mágica. Existe processo. ali É um um processo. desafio também Mas isso pessoal tudo, dessa Sim, tem a ver com pessoa. maturidade. Olha que coisa importante. O homem foi roubado, agredido e deixado meio morto. O texto diz que ele está ferido, que ele vai atar feridas, ele vai atar o homem. O samaritano, quando encontra, vai atar ele, vai carregá-lo. E parece que os traumas, eu não sei se o que aconteceu, mas parece que ele não acorda imediatamente. Porque ele vai ficar na hospedaria o dia e depois vai lá e vai pagar pro dono da hospedaria o dia que ele ficou com o rapaz e o outro dia. E ele diz o seguinte, ele dá 2 denários para 2 dias. E ele diz assim, ó, quando eu voltar eu pagarei o resto. Ou seja, o tempo que for necessário que ele permaneça vivendo o processo de recuperação, eu vou custear isso. A salvação não pagou apenas o evento do conheci Cristo e reconheço como Salvador. Ela custeou esse processo. Igual o samaritano. Então, pai, exatamente. você sabe que eu nunca pensou pensei nisso. Então, Cristo, Nunca pensei quando veio nisso. à cruz morrer por nós, ele veio nos livrar da ira de Deus, é verdade. Nos projetar do inferno para o céu, da condenação para a salvação. Só que a igreja precisa ter a maturidade de atar ferida. Porque a gente pensa que é só levantar o cara, mas só Deus sabe onde ele passou, quais foram os golpes que a vida lhe deu, o que os salteadores, que são os demônios, a vida, as frustrações, as inquietações, provocaram na pessoa. Então, e cada pessoa é uma pessoa. Os dedos da mão não são iguais, né? Cada um lidou com um tipo de pressão, cada um lidou com um tipo de frustração, um estava viciado nisso, outro naquilo. Cada um tem um processo, cada um tem um tempo. Então, tudo que é formatado na ideia de que vai funcionar assim, com esse tempo, isso é programação humana. Salvação é um ato divino, soberano, mas a santificação é processual. Para um pode durar 1 semana. Para o moço poderia durar 2 dias. Mas o samaritano disse, eu pago depois o que for necessário. Ou seja, se demorar 3, está pago. Se 4, eu pago. 10, eu pago. Não importa o tempo que for. E a igreja precisa ter sério. Maturidade de entender que o processo é tão precioso quanto o evento de conversão. Tão precioso. Eles têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Tem o mesmo Não acontecem valor. da mesma maneira,
mas tem Mas o tem mesmo o valor. mesmo valor. Tem o mesmo valor. As pessoas são pragmáticas, elas querem que a coisa aconteça da noite para o dia, então não dá-se tempo para a ferida fechar. Esse é um mal, e eu digo isso com temor, mas digo isso com muita verdade. Esse é um mal dos ambientes que são extremamente... Eu não sou a favor do evangelho liberal, de modo nenhum, mas existem alguns ambientes que flertam com o farisaísmo. São extremamente rigorosos no que tange a questões que poderiam ser mais flexíveis e se moverem mais em amor. Esses ambientes geralmente são assim. Eles acreditam que o efeito da salvação é instantâneo, imediato, para a transformação e santificação do indivíduo na hora. E não é assim. Não é assim. E pregam isso, defendem isso, e vão disciplinando as pessoas com dureza, de modo que muitos Não nunca aguenta a mais pressão. voltam à igreja, se decepcionam com o evangelho, tomam nojo de pastor, de crente. Por quê? Porque tentaram e ninguém teve paciência para cuidar. Então, Uma isso é pesado. pressão. Exatamente. O fardo, né? Isso É aí. pesado demais. A salvação é de graça. O discipulado custa tudo. Custa Para quem tudo. está sendo discipulado e para quem discipula. Glória a Deus. E nós estamos já se encaminhando aí para o final. Já quero agradecer de antemão, né, pela paciência, Prazer. a parceria aí com a gente, beleza? E para a gente finalizar, Sim. deixa uma mensagem para aquela pessoa que está nesse momento, vivendo nesse momento, né, de dificuldade em se firmar. Sim. Ora está firme, Sim. ora vem as dificuldades, ainda não conseguiu se firmar, está caindo, Uhum. mas e a todo tempo está sendo acusado pelo inimigo de pecado, de ser um pecador, né? E talvez não entendeu que existe um processo, né? A salvação é instantânea, mas o processo de santificação, ela é passo a passo, é dia após dia. Não é isso? Deixa uma mensagem, talvez tem alguém que esteja nos assistindo e que está precisando ouvir, né, uma mensagem dessa forma. Ok. Bom, eu quero me dirigir a você dizendo, a partir das Escrituras, que quem decidiu, a parábola do bom samaritano, quem decidiu sair de Jerusalém foi o moço. Ele decidiu ir para Jericó, entretanto não conseguiu chegar lá porque foi acometido de um assalto, caiu numa emboscada e tornou-se uma vítima naquela circunstância. Ele não planejou o assalto, ele não planejou os golpes que recebeu, ele não planejou absolutamente nada daquilo. O endereço dele era chegar, a intenção dele era chegar no endereço chamado Jericó. Entretanto, foi atingido e alvejado. Eu queria dizer para você uma coisa. Esse mesmo moço que foi atingido e alvejado, a Bíblia diz que ele ficou meio morto. Depois de tomarem tudo que ele tinha, de o agredirem, ele ficou meio morto. Isso é muito bom. É bom por quê? Porque não mataram o moço. Eu preciso dizer para você que, indiferente do que lhe aconteceu, das suas fraquezas, das suas descidas, das suas inconstâncias, você ainda está vivo e tendo a oportunidade de receber de Deus uma palavra. E que palavra é essa? Não importa o quão baixo você desceu, o samaritano está vindo aí para te levantar. E samaritano é Jesus. Cristo é o único que fecha as suas feridas de verdade, que pode mudar a sua vida, recuperar as coisas, restaurar quem você se tornou. A parábola do bom samaritano, ela termina basicamente com esse homem pagando as diárias e prometendo pagar o que fosse necessário depois quando ele voltasse. É o tipo de Jesus que desceu para restaurar os quebrados, mas que prometeu nos reencontrar um dia. Onde você tenha caído, se quebrado, errado, peça a Deus graça, perdão, Ele te alcance. Vamos recomeçar, porque Jesus está voltando aí. E Ele quer te reencontrar, restaurado e de pé. Essa é a palavra. Glória a Deus. Pessoal, estamos finalizando aqui. Obrigado você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui. Nós vamos deixar aqui na legenda aí as redes sociais do Magno Vito. Isso aí. E você vai poder acompanhá-lo lá também, ver as postagens que ele faz lá. E um abraço e até a próxima programação
e um grande abraço para todos. Muito obrigado.